Olá, estamos aqui para mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os animais, tá? Na nossa matéria de ciências. Então vocês vão abrir a apostila de vocês, ó, na página 11. Nós paramos aqui, ó, em aves, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as aves. Aprovarei para vocês, tá? Observe atentamente as imagens a seguir e converse com seus colegas. Quais características são comuns a todos os animais representados nelas? Então, nós temos aqui, ó, os pombos, tá vendo? Os pinguins e a avestruz. Então, vamos ver aqui, ó, quais são as características que elas têm, né, em comum. Apesar de existir uma grande variedade de aves no planeta, todas elas são dotadas de asas, penas e bicos, sem dentes. Entre essas características, a mais marcante e exclusiva das aves é a presença de penas, que ajudam a controlar a temperatura do corpo e a voar. Além disso, todas as aves têm pulmões e respiram o gás oxigênio presente no ar. Elas são bem adaptadas ao ambiente terrestre, mas também existem espécies aquáticas que vivem próximos a lagos, rios ou ambientes marinhos. A maioria das aves é capaz de voar, como os pombos e os gaviões, graças às asas e às penas que revestem seu corpo. Os pinguins, as emas, os avestruzes e as seriemas são exemplos de aves que não voam. Há também espécies como galinhas que usam as asas eventualmente para voos bem curtos. Então, aqui embaixo ó, nós temos a gravura, aqui ó, a primeira. A maioria das aves consegue utilizar as asas para voar, tá vendo? Ó? Essa é a primeira gravura aqui, ó, tá vendo? Tem asa bem grande. Na segunda aqui, nós temos os pinguins. Tem asas e penas, mas não voam. Na terra, eles se deslocam caminhando. Na água, são excelentes nadadores, tá vendo? Ó? As asinhas dele, no caso, ó, servem só para ele nadar, né? As galinhas locomovem-se caminhando sobre o solo e, de vez em quando, usam as asas para voos curtos, né? As galinhas, elas também voam, só que são voos curtos e baixinhos, né? Elas já voltam ao solo. Aqui, ó, na página 12, nós temos mais alguns exemplos. A alimentação das aves geralmente está relacionada ao formato de seu bico. Observe os exemplos. Na primeira gravura aqui, ó, nós temos o beija-flor, né? Então, aqui diz assim, o bico fino e alongado do beija-flor permite que ele se alimente de açúcares, néctar das flores. Na segunda gravura, nós temos a arara. As aves que se alimentam de frutos ou sementes duras geralmente têm bico forte e de base bem larga, que é o caso das araras, tá vendo? Ó? O bico dela é curto, mas ele é bem forte, né? Que elas gostam de sementes, então tem cascas duras e elas conseguem quebrar para poder se alimentar. No último aqui, ó, temos as aves carnívoras. Tem bico forte e curvado em forma de gancho. Assim conseguem rasgar e cortar a carne de suas presas. Lembra quando nós falamos sobre os animais carnívoros? Então, essa aqui é uma espécie de animal, só que ela é uma ave e ela é carnívora. Ela se alimenta de carne. Então, ó, ela tem esse bico bem curvado assim, parece um ganchinho, para ela poder rasgar a carne para se alimentar. Aqui embaixo nós temos desafio. Que nem todas as aves voam, você sabe. Agora você conhece outros animais que não são aves, mas têm asas e capacidade de voar? Então aqui a resposta é sim, tá, pessoal? Um exemplo disso são os morcegos, alguns insetos como borboletas, mosquitos e abelhas, tá? E alguns outros. Agora nós vamos falar aqui vocês já podem pôr a resposta sim, tá? E que a Pro já deu a resposta para vocês. Mamíferos. No grupo dos mamíferos estão incluídos animais cujos filhotes se alimentam do leite produzido pelo corpo da mãe, ou seja, animais que mamam. Após algum tempo, o filhote começa a se alimentar como adulto, que pode ser herbívoro, carnívoro, onívoro ou detritívoro. Aqui nós temos a foto de um bebê se alimentando, ó, tá vendo? Do leite da mamãe, ó. Então, aqui
é o ser humano. Um exemplo de mamífero. Na outra figura aqui, nós temos a égua amamentando seu filhote, tá vendo? Ó? Também é um mamífero. Outra característica marcante dos mamíferos é a presença de pelos revestindo o corpo. A quantidade e o tamanho podem variar, mas todos os mamíferos têm pelos em ao menos um momento da vida. Os mamíferos podem habitar ambientes aquáticos e terrestres. Como todos os mamíferos respiram por meio de pulmões, os que vivem na água precisam subir à superfície de tempos em tempos para respirar. É o caso das baleias e dos golfinhos. Lembra que nós já tínhamos falado sobre isso? Quanto à locomoção, os mamíferos podem caminhar, correr, nadar e até mesmo voar. Agora vamos conhecer alguns grupos de animais bastante numerosos e diversificados quanto à forma do corpo, ao tamanho, à alimentação e à locomoção, tá? Aqui nós temos, antes de entrar nessa parte, nós temos aqui, ó, a figura de um morcego, tá vendo? Os morcegos são únicos mamíferos que têm asas e são capazes de voar. Aqui embaixo, ó, nós estamos na página 13 agora, tá, pessoal? Nós vamos falar sobre poríferos. Os poríferos são animais aquáticos que têm o corpo cheio de poros, pequenas aberturas. Existem espécies de água doce, mas a maioria dos poríferos vivem em água salgada. Eles não têm capacidade de se locomover, vivem fixos sobre as rochas no fundo do mar ou dos rios. Os principais representantes desse grupo são as esponjas, né? Olha, tá vendo? Aqui tem um exemplo. Esse daqui é do fundo do mar. Aqui, ó, diz assim: os poríferos alimentam-se filtrando nutrientes presentes na água. Então, eles filtram a água e retiram os nutrientes que tem nela para se alimentar. Agora aqui, ó, essa daqui que a Pro mostrou para vocês é uma esponja do mar, tá vendo, ó? Ela tem pequenas aberturas, como diz aqui, ó, são poros, né? Por onde elas se alimentam. Agora nós vamos falar de quinidários. Os quinidários também são animais aquáticos e a maioria vive em ambiente marinho. O formato do corpo, o tamanho e as cores podem ser variáveis. Como exemplos, podemos citar a água-viva, as anêmonas e os corais. Alguns quinidários vivem fixos no fundo do mar, ou sobre rochas, outros, como a água-viva, são capazes de nadar livremente. Então, aqui, ó, embaixo, nós temos primeiro aqui, ó, o exemplo dos corais, tá vendo como eles são, o formato deles, né? E a gente encontra na água essas águas vivas, né? E do lado de cá, ó, nós temos o coral. Estão vendo? É um exemplo de coral. Os quinidários, para se defenderem, podem liberar substâncias que causam queimaduras quando em contato com a pele. Por esse motivo, é importante evitar o contato com esses animais na praia, por exemplo. Eu não sei se algum de vocês já viram, mas essa água-viva é muito comum em algumas praias. Às vezes a gente olha, parece uma gelatina boiando na água, assim, ó. E quando ela esbarra em nossa pele, ela causa queimaduras, não é? Então, quando vocês virem isso aqui na praia, se afastem, tá? Não deixem encostar em vocês que podem provocar queimaduras. Na página 14 aqui, ó, nós vamos falar sobre os vermes. Os vermes podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou em ambientes terrestres úmidos. A maioria deles é parasita, ou seja, passa parte de sua vida no corpo de outro ser vivo, sugando nutrientes e podendo causar doenças. Alguns vermes, como as planárias e tênias, têm corpo achatado. Outros, como a lombriga, têm corpo cilíndrico e alongado. Então, na primeira aqui, ó, é a planária, tá vendo? Esse aqui, esse verme, se chama planária. E é um exemplo de verme de corpo achatado que não parasita nem causa doença. Ele tem um corpinho achatado, tá vendo? Já essa outra gravura aqui, ó, essa outra aqui é a lombriga. É um exemplo de verme de corpo cilíndrico que vive em outros seres vivos. Agora aqui embaixo, pessoal, nós vamos falar um pouquinho dos anelídeos. São exemplos de anelídeos as minhocas,
as sanguessugas, e eles têm um corpo alongado e dividido em anéis. Esses animais podem viver em ambientes aquáticos ou terrestres. As minhocas vivem no solo e, ao se deslocarem, formam túneis que ajudam a melhorar as condições para o crescimento das plantas, tá vendo? Aqui a minhoca aqui. Então, eu não sei se vocês já viram, na terra onde tem a minhoca, onde ela vai passando, vai formando como se fossem uns túneis, umas canaletas assim, ó. E por isso que é bom para a plantação, né? Ela deixa a terra toda fofa, por onde ela passa, vai formando os túneis, né? E ajuda a melhorar o crescimento das plantas. Aqui embaixo, ó, nos moluscos, vamos falar um pouquinho sobre moluscos. Os moluscos são animais de corpo mole que podem habitar ambientes terrestres ou aquáticos, de água doce ou salgada, como exemplos. Desse tipo de animais, podemos citar o polvo, a lula, os caramujos, as lesmas, as ostras e os mexilhões. Alguns apresentam uma concha externa que protege seu corpo, como nós temos aqui no exemplo na gravura A. Vocês podem olhar aí na apostila de vocês, ó. Na gravura A, nós temos o polvo, é um exemplo de molusco aquático, tá vendo? Ó? Essa primeira gravura aqui é um polvo, é um molusco aquático. Na letra B, nós temos o caramujo, é um exemplo de molusco que tem corpo protegido por uma concha, tá vendo? Olha ele aqui, ó. Ele tem uma concha protegendo o corpo, não é? E aí, ó, nós vamos para a próxima página, página 15. Na página 15, nós já vamos falar um pouquinho sobre os artrópodes. O que são artrópodes? Os artrópodes são animais que têm as pernas articuladas, formadas por partes conectadas e móveis. Isso que quer dizer articulada, tá? Ou seja, com pequenas divisões que possibilitam diferentes movimentos. Além disso, o corpo desses animais tem uma estrutura externa rígida. Fazem parte desse grupo os insetos como abelhas, formigas, mosquitos, borboletas e besouros. Os crustáceos, como caranguejos, siris e lagostas. As aranhas e os escorpiões e as centopeias. Na primeira gravura aqui, ó, pessoal, nós temos um tipo de animal, ó. O louva-a-Deus, ele é um artrópode do grupo dos insetos. E na gravura 2 aqui, ó, nós temos o siri, é um exemplo de artrópode do grupo dos crustáceos. Agora nós temos aqui embaixo, ficou curioso? Que tal aprender um pouco mais sobre os insetos assistindo a um filme animado? O filme A Vida de Inseto conta a história de uma formiga que precisa buscar ajuda de outros insetos para defender a sua turma de um faminto grupo de gafanhotos. Então, se nós estivéssemos na escola, eu ia colocar para vocês assistirem na sala de vídeo. Como nós não estamos, se vocês puderem assistir em casa, assistam, tá? É muito interessante, dá para vocês aprenderem mais um pouquinho sobre os insetos. Agora nós temos aqui embaixo, ó, os equinodermos. O que são equinodermos? Os equinodermos são animais que vivem em ambiente aquático de água salgada. Eles geralmente têm o corpo revestido por espinhos, que podem ser bem pequenos ou longos. Como exemplos desses invertebrados, podemos citar as estrelas do mar, as bolachas da praia e os ouriços do mar. Olha, aqui nós temos o exemplo da estrela do mar, tá vendo? Então, essas bolachas do mar, eu não sei se vocês se recordam. Quem já foi na praia, às vezes encontra. Ela parece uma bolachinha redonda assim mesmo. Ela é de cor cinza e quando nós viramos ela é cheia de espinhos embaixo assim. Só que eles são molinhos, né? Quando nós viramos na água, parece até que eles estão se mexendo assim. Então, essas são as bolachas do mar. Ó, na página 16... Agora, nós temos uma atividade, tá, pessoal? Então, eu sei que nós aprendemos vários grupos aqui de animais, né? Desde das aves e o que nós já tínhamos aprendido um pouquinho antes. Então, para responder isso aqui, vocês vão ter que pesquisar um pouquinho lá em tudo que nós lemos, tá? Aqui, ó, vocês vão fazer assim, ó. Agora é sua vez.
Nesta unidade, você teve a oportunidade de conhecer as características de muitos animais, terrestres e aquáticos. Que tal colocar esse conhecimento em prática e conhecer os animais que vivem perto de você? Então, número 1. Seguindo as orientações do professor, vá até o pátio ou jardim da escola. Você deverá observar os animais existentes nesse ambiente e anotar na tabela abaixo as informações solicitadas. Então, vamos lá. Como nós não estamos na escola, pessoal, eu sei que muitos de vocês devem ter um jardinzinho em casa ou um jardim próximo à nossa casa. Sei que a gente não tá podendo sair, né? Então, se vocês tiverem até um vasinho de flores no quintal, muitas mamães gostam de plantas, então vocês vão observar nesse lugar quais são os animais que vocês encontram lá, os insetos, né? Borboleta, grilo, o que vocês encontrarem. Aí vocês vão pesquisar lá, ó. O nome do animal que vocês encontraram. Aí vocês vão colocar aqui, ó, nesse quadro aqui, tá? O nome do animal. No quadrinho do meio aqui, ó, na coluna do meio, característica dos animais, locomoção e estrutura do corpo. Então, vocês vão observar como ele tá andando, ou se ele não anda, se ele só voa, né? E como que é formado o corpinho dele, vocês vão de pertinho, devagarzinho. Se for uma borboleta, por exemplo, se chegar muito rápido, ela vai voar, né? Então, chega devagarzinho, olha como ela é formada, tá? E vocês vão colocar aqui. E no final aqui, na última coluna, ó, vocês vão dizer aonde ele foi encontrado. Se foi no vaso da sua casa, foi no jardim da sua casa, né? Ou se vocês puderam sair em algum lugar que tenha um sítio, uma chácara de alguém, ou do vovô, da vovó, e lá tem árvores, como na nossa escola, né? Tem um jardim com árvores, algumas plantas, né? Se lembram que um dia nós fomos no jardim pra gente dar uma olhadinha nos insetos? Então, quando vocês estavam ainda com a tia Alessandra, né? E a Pro tava lá junto com vocês, nós fomos no jardim, se lembram? Observar os bichinhos, que nós encontramos vários lá, né? Então, vocês vão fazer isso em casa, tá? Agora aqui, ó, no número 2, tá pedindo assim, ó. Organize os animais encontrados nos grupos estudados e responda. Quantos grupos de animais você encontrou? Então, é o seguinte, vocês vão ter que fazer assim, ó. Ou o grupo que voa, o que se locomove andando na terra, né? Então, vocês vão dividir em grupo, o aquático, o terrestre, tá bom? Vou colocar aqui. Na terceira perguntinha aqui é assim, ó, escolha um dos animais encontrados para fazer um desenho em uma folha separada. Procure desenhar o máximo de detalhes que conseguir observar do animal e do local onde ele foi visto. Número 4. Apresente seu desenho aos colegas e aproveite para compartilhar as informações que você sabe sobre esse animal, como ele se locomove, do que se alimenta e onde vive. Então, como nós não estamos na escola, vocês vão fazer isso com alguém que estiver em casa, tá bom, pessoal? Aqui diz assim, ó. Anotar no verso da folha onde foi feito o desenho informações sobre os hábitos alimentares, o modo de locomoção, o ambiente onde vive, se ele é terrestre ou aquático, tá? Então, eu sei que nós não estamos podendo sair. Então, se vocês não tiver planta em casa, não tiver um jardim próximo, vocês podem fazer essa pesquisa na internet, tá bom? E aí, lá vou mostrar como é que os animais se alimentam. Escolha um animal que vocês gostam, um inseto, e pesquise sobre ele e responda aqui, tá bom? Aí, aqui, ó, a Pro vai pedir para vocês fazerem essas atividades, tá vendo, ó? As atividades começam aqui na página 17 e ela vai até a página 19, ó. Então, é essa página aqui. Tem algumas atividades para fazer, algumas perguntas para responder. A página 18, que é essa aqui, ó. E, por último, a página 19, tá? E aí, aqui nós vamos chegar no final dessa unidade, onde vocês vão responder aqui, tá? Se vocês entenderam bem, coloca um X no bonequinho feliz. Se entendeu mais ou menos, no bonequinho que tá pensativo. E se tem muitas dúvidas, coloca aqui um X no bonequinho triste, tá? Aqui tem o nome de tudo que nós falamos nessa matéria. E vocês vão colocar aqui, tá? Se vocês não têm dúvida, se tem algumas dúvidas ou se tem muitas dúvidas. E na próxima aula, a Pro vai corrigir para vocês essas atividades. Tudo que tem aqui, ó, nessas atividades,
vocês leiam com atenção a pergunta, tá? Se vocês não lembrarem, tiver dúvida, volta na matéria lá atrás, onde fala sobre os animais, e lá vocês vão encontrar a resposta, tá? Então, vocês vão fazer essas atividades e vão fazer essa pesquisa aqui sobre os animais, tá bom, pessoal? Então, por essa aula é só. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.